Oi, pessoal! Então, se você chegou até aqui, é porque no mínimo, ficou de recuperação. Mas calma, não precisa ficar nervoso, que vai dar tudo certo. E como é um conteúdo que você viu de novo e vai ver mais uma vez, com certeza você vai gabaritar essa prova e vai com muito êxito lá para a segunda unidade. Então vamos revisar o conteúdo da nossa recuperação? Se liga aqui, galera, presta atenção. Vamos falar sobre olá, que tal? E vamos falar sobre os pronomes, os verbos. Na aula 2, nós falamos sobre saludos e despedidas, apresentações formais e informais, artículos determinados, indeterminados e neutro. Não tem como esquecer que saludos e despedidas são saudações e despedidas. E elas são utilizadas em que momento? No nosso dia a dia. Em que situações? Em situações formais e em situações informais. Eu não posso me esquecer disso jamais. Quando nós falamos com pessoas do nosso convívio, é informal, ali que eu conheço, que eu tenho intimidade. Quando é com pessoas que eu não convivo, são situações formais, onde existe um grau a mais, né, para falar. Nós vimos que nós podemos dividir essas saudações em formal e podemos dividir em informal. No entanto, nós podemos mesclar. Podemos usar aqui, podemos usar aqui. Vai depender, é claro, tudo do contexto. Lá vem a professora de novo com esta palavra, mas é a realidade da língua espanhola. Tudo vai depender do contexto. É ele que faz a diferença. Então, nós temos aqui, ó, buenos dias, buenas tardes, buenas noches. Que gusto de verlo. Como está usted? Como ustedes estão? Como se encontram? E o uso informal, buenas. Ei, que tal? Olá, que tal? Como estás? Que me cuenta? Oi, parce. Então, tudo isso daqui são em situações formais ou informais. Lembrando que as respostas, elas podem ser tanto na situação formal, como ela pode ser na situação informal. Vai depender do contexto. Então, eu tenho aqui, bien. E tu? Estou estupendo. Estupendamente. E tu? Genial. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Todo bien? E você? Vou mal, vou fatal, estou triste, estou chateada. Você não vai dizer assim para alguém que você não conhece. Então, o contexto faz toda a diferença. Assim como quando nós utilizamos as despedidas. Vai depender de quem nós estamos falando, com quem ou a quem nós estamos nos dirigindo. Adiós, buenas noches, nos vemos pronto, saludos, ha sido un placer, que vaya bien, chao, chao, cuídate, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, que tengas un buen día. E vimos os artigos. Como nós já sabemos, quem são eles? Classe de palavras primeiro ano. Que classe é essa? Aquela que acompanha. Ela faz o quê? Uma referência ao substantivo ou a outros elementos da oração. Lembrando que a oração é aquela que possui verbo.
Porém, todavia, eu posso ter uma frase e ter um artigo. Por quê? Porque vai depender do substantivo. É ele que faz toda a diferença aqui, certo? E eles são divididos em quê? Determinados, indeterminados e neutro, que é aquele que não tem na língua portuguesa, certo? Quem são os artigos determinados? São aqueles que nós utilizamos para nos referir a um elemento específico, ou seja, ele já foi mencionado, ele já foi dito lá no meu texto, ele é facilmente identificável. Por quem? Pelo interlocutor, ou seja, com quem se fala, que pode inclusive ser o meu leitor. Então, você pode ser o leitor, você pode ser o interlocutor. Está fazendo a leitura lá do texto para o Enem e já sabe que os artigos determinantes, eles se referem a palavras, a termos ditos anteriormente no nosso texto. Quem eles são? El, lá, los, las, certo? Aqui são eles. Então, eu sei que eu tenho o, a, os e as. Lembrando que eles vão fazer ali a concordância direta. Em quê? Em gênero e em número. Eu não posso me esquecer disso jamais. Certo? Em que momento nós vamos utilizar esses artigos determinados? Em que situações? Nós vamos utilizar antes de substantivos, para avaliar propostas, diante de quantificadores pronominais. El niño está en la calle. Olha a concordância. Los vecinos fueron a todas las fiestas. Para avaliar uma proposta, me agrada mais la de color azul. Lembrando que nós estamos aqui fazendo a concordância com cor, né? Diante de quantificadores, los dos professores são muy buenos. Então, o artigo tem essa particularidade da referência, artigo determinante, que nós conseguimos especificar, nós conseguimos relacionar dentro do texto. Ele também vai ser utilizado diante de dias da semana ou datas. Ele também é utilizado diante das horas e com valor possessivo. Eu tenho que lembrar que tudo isso vai estar dentro de um texto. Quando eu pego o texto, é que mora lá o meu artigo. Ele solto não cai mais no Enem. Na verdade, faz muito tempo. Agora, o que nós temos? Contexto, certo? Mas a gente aprende separado para depois colocar no caldeirão da sopa. Nós vimos os artigos indeterminados, que, diferente dos determinados, vão fazer referência a um elemento novo, ou seja, não identificado, não definido. Eu não sei quem é. Então, quando ele é colocado, é justamente neste contexto. Quem eles são? Um, una, unos, unas. Então, eu tenho um, uma, uns, umas, certo? Aqui estão eles. Eu tenho que me atentar a isso aqui. Quem são eles? Beleza? E aí, em que momento eles são utilizados? Quais são os momentos que eles são utilizados? Diante de substantivo, quiero um quaderno nuevo, comprou uns sapatos, fica tão claro aqui que a gente não sabe que tipo de caderno. Agora, na era dos cadernos inteligentes, caderno brochura, que tipo de caderno é? Então, nós sabemos apenas que é um caderno.
depois de um verbo que conota existência, que dá a ideia de existência. Vivió um senhor em esta casa. Tenho um amigo que vive em Argentina. Observe que o contexto, é claro, eles conotam, eles dão a ideia de existência. Já que o verbo haver, que é o I, aqui representado, existe, existe, existem. Eu posso utilizar das duas formas, no singular ou ainda no plural, certo? Dúvidas? Se tiver, manda aqui que a gente responde. Nós vimos também o poder do artículo neutro, que esse moço é aquele que não existe na língua portuguesa de jeito nenhum. E ele vai servir para quê? Ele vai servir para substantivar elementos no enunciado e para dar ênfase em seu valor, como adjetivos, advérbio e particípio. Lo más, olha bem, lo más después vemos. Olha bem o que acontece aqui. O mais, que seria uma tradução não literal, já que ele não tem um correspondente na língua portuguesa, mas seria mais ou menos assim, o mais, que é um advérbio, ele serviu para quê? Ah, depois eu vejo, o mais, depois a gente vê, depois a gente discute em que situação isso aconteceu. O que eu peguei o lo? Eu dei ênfase. A quem? A um advérbio. Para quê? Para chamar a atenção do leitor, para chamar a atenção do meu interlocutor, que pode ser você, o leitor, e pode ser qualquer outro, certo? Eu só tenho que ter essa atenção aqui. Nós vimos na aula 3 sobre os substantivos, os adjetivos e o grau de parentesco. Quem são esses substantivos? São palavras variáveis. E elas têm o que papel? O papel de nomear os seres, pessoas, objetos, ações, lugares, sentimentos e estado. E elas são variáveis justamente porque vão concordar em gênero e vão concordar em número. E além do grau, certo? Isso nós estamos falando do substantivo. Eles podem ser classificados de que forma? Próprio, comum, concreto, abstrato, simples, composto, primitivo, derivado e coletivo. É só lembrar: próprio, específico, comum, genérico, concreto, palpável, abstrato, sentimento, simples, uma palavra, composto, mais de uma, primitivo, origem, derivado, originado e coletivo, conjunto de seres. Nós vimos que no gênero, né, das palavras, dos substantivos, eles podem ser masculino e eles podem ser feminino. Não necessariamente o para masculino e a para feminino. Às vezes sim, às vezes não. Vai depender do contexto. Falamos também sobre o número, que é o acréscimo, não é? De singular e plural. Palavras terminadas em vogais, acrescenta-se o S. Palavras terminadas em consoantes, acrescenta-se o ES. E quando nós temos ali especificamente palavras que são terminadas na letra Z, nós vamos substituir pelo C e continuar acrescentando ES. E quando for palavras terminadas em Y, também vamos acrescentar ES, certo? Nós falamos sobre os adjetivos e a sua função, que é de qualificar ou
determinar um substantivo, variando, concordando com ele em gênero e em número. Então, os adjetivos eles vão se classificar em qualificativos ou determinativos. E eles podem vir antes ou depois dos substantivos e vão ressaltar as suas características, concordando com eles em gênero, em número ou ainda em grau. Os explicativos, o que eles fazem? Eles trazem um valor explicativo a uma qualidade natural. Já os especificativos, eles diferenciam os substantivos a qual eles acompanham. E nós vimos nessa aula o grau de parentesco, que tem diferentes significados, o sentido biológico e o sentido jurídico. Percebemos que esse sentido ele vai além de uma união por sangue. E vimos aqui alguns parentes, né? Vocabulário do grado de parentesco. Abuela, novio, hijo, primo, cunhado, padre, hermano, sobrino, hijastro, papá, marido, suegro, esposo, madrasto, nieto, tio. Tudo isso nós vimos nas nossas aulas primeiro ano. Então, primeiro ano, esse povinho aí que está de recuperação. Não tem desculpa para não gabaritar. Essa é a hora. Chegou o momento de que você vai fazer sua prova e você vai se dar muito bem, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido, que não tenham ficado dúvidas. E caso, se ficou, manda aqui que nós vamos responder, tá bom? Foi um prazer, meninos, imensurável estar com vocês todos estes dias. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau!